365 não temas, 26 de março, Atos capítulo 10, versículo 4. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isso, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Cornélio era um homem gentil e um rústico soldado romano, também piedoso e temente a Deus. Mas aos olhos dos judeus, ainda era visto como um pagão e impuro. Certo dia, o anjo do Senhor o visitou. Esse encontro o deixou terrivelmente assustado. É natural esse medo, afinal, o sobrenatural pode causar espanto. Atemorizado, pergunta: O que é isso, Senhor? O que deseja? O anjo o acalma, assegurando a ele que as suas orações são ouvidas, que os olhos de Deus veem os seus atos de generosidade para com os pobres. Os olhos que tudo vê está livre de um olhar religioso e julgador, porque vê o que o homem não vê. Que Deus nos livre desse olhar crítico, que possamos ter a mesma sensibilidade do olhar amoroso de Deus. Deus aceita as orações e as ofertas aos pobres que aquele homem fazia como um sacrifício agradável a Ele. Tudo o que fazemos sobe como um incenso. O céu é testemunha se é agradável ou não. Prontamente, ele obedece o direcionamento do Senhor e, em fé, envia à cidade de Jope 2 de seus servos e um soldado. Lá, em uma casa de um curtidor, estava hospedado o apóstolo Pedro. Já era meio-dia, então o apóstolo está no telhado orando e provavelmente entregando o seu jejum e consagração. Então estava com fome. E de repente ele é arrebatado de sentidos e tem uma visão. Se estava de joelho ou em pé, não sabemos. O que sabemos é que agora está ali, caído no chão, e vê o céu aberto. Em um grande lençol descendo, contendo todos os tipos de animais, répteis e aves considerados imundos para os judeus. Ele ouve uma voz que o exorta a matar os animais imundos e preparar uma refeição. Essa visão se repete por 3 vezes. Parece que a insistência pretende derrubar uma barreira cultural. Afinal, a mente dele estava doutrinada em costumes. Toda iniciativa divina exige uma resposta humana. O céu comunica e dá para nós a oportunidade em crer ou duvidar, obedecer prontamente, colocar em ação ou simplesmente deixar de lado. Melhor é obedecer mesmo sem entender. Pedro nunca em toda a sua vida havia comido um alimento que violasse as leis do Antigo Testamento. Deus o exorta: não faças tu comum ao que Deus purificou. Ninguém pode compreender a graça salvadora de Deus sem antes estar livre de todas as limitações, condicionada a essa mente crítica, racional e humanista. O caminho da graça está aberto. Foi Jesus Cristo quem abriu e incluiu na comunhão com o Pai os que aos nossos olhos parecem ser os mais imundos ou impuros. Toda a revelação do Espírito de Deus a Pedro se confirmou. Convencido, o apóstolo aceita a missão. Então vai a Cesareia pregar o Evangelho de Cristo.
Não aceita nenhum tipo de idolatria e de vanglória. Quando chega na casa de Cornélio, que se ajoelha diante dele, aos seus pés, humildemente prestando adoração, a reação de Pedro é correta e didática, nos ensina a recusar qualquer tipo de bajulação ou assédio. O único para que todos devem prestar adoração, glória, honra. O único que para todos sempre deve ser adorado é o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Rapidamente ajuda Cornélio a se erguer do chão, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Não era um encontro com um anjo, não era um encontro com... Não, homens comuns, mas cheios do Espírito de Deus. E quando Pedro ensina o derramamento sobre os gentios, uau, foi tremendo. O Espírito Santo os batiza. Aquilo foi muito mais que o esperado. Fugiu da perspectiva. Não era uma mera reunião, era um encontro com Deus. O sermão era cheio de poder e de graça. O fogo estava ardendo em cada palavra. A luz da palavra tirou da escuridão, da ignorância, todos que estavam ali naquela casa. Amigos, familiares, parentes, quem estavam ali, todos foram iluminados. Antes mesmo de serem imersos nas águas do batismo de João, foram imersos no batismo do Espírito Santo. Aleluia! Que logo depois ocorre essa experiência do batismo nas águas. Muita obediência à prática da fé. O testemunho desse fato tem nas suas entrelinhas, tanto para a parte do apóstolo como para com o gentil Cornélio, o não temas, bem definidos, no caminho que derruba as barreiras do preconceito, da religiosidade, e de julgar as pessoas no passado e no presente. O não temas aparece definido nas barreiras do engano que limita o Espírito Santo só para uma classe de pessoas. É claro que Deus toma a iniciativa de conceder o dom do Espírito Santo para toda a humanidade. Se a casa de Cornélio recebeu o poder do Espírito, não temas, a sua também pode. Não temas em dar a ele a oportunidade de manifestar a sua obra capacitadora. Ele ainda continua salvando, curando e batizando. E nos faz ser testemunhas proféticas na terra. Não temas em ser julgado, ou talvez em não ser aceito por Deus. O fato de Cristo morrer na cruz por mim e por ti, por toda a humanidade, já foi garantida a nossa aceitação. Deus não faz diferença, Ele ama a todos de igual modo. E de igual modo quer batizar a todos também. Não temas mesmo que você se sinta diferente em suas origens raciais, em seu contexto religioso, em sua cultura. Não temas essa diferença.
o único Deus, o único e todo-poderoso Deus, o Jeová, o Elião, o Deus forte, o grande eu sou. Ele pode tornar possível que todas as pessoas da face da terra, de todas as nações, de todas as línguas e de todos os povos, tenham a oportunidade de viver em comunhão uns com os outros, batizados no Espírito Santo. Aleluia! Não temas,